Quem são as pessoas na terra de Israel conhecidas como judeus? Descendentes dos israelitas bíblicos é a resposta que a maioria das pessoas vão dar quando confrontado com esta questão. Mas isso é verdade? A resposta é não. O que temos a fazer para obter a resposta é observar a história. Os judeus israelenses consistem em dois grupos, Ashkenazis e Sefarditas. 10 a 20% são conhecidos como sefaraditas ou judeus orientais, os restantes 80 a 90% são conhecidos como Ashkenazi ou judeus europeus. Os judeus Ashkenazi vêm de países do leste europeu, os sefarditas vêm de países do Oriente Médio. Deixa a história nos mostrar quem os Ashkenazi Khazaris e sefarditas foram e são. Em 450 AD, uma das tribos bárbaras da Europa estava começando a mostrar sinais de inquietação. Esta tribo era chamada de Khazaris, Khazars. Dentro dos próximos 200 anos, os Khazaris formariam o maior e mais poderoso reino do leste da Europa. Eles teriam poder supremo por cerca de 200 anos, ranking no poder com o califado muçulmano e do Império Bizantino. Seu reino, de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, fronteira com o Mar de Aral, a leste, Kiev e estepes da Ucrânia, a oeste, da montanha do Cáucaso e o Mar Negro, ao sul, Ural e a montanha no norte. A Khazaria representou um período muito importante na história da Europa. Sem o seu valor, a Europa teria sido provavelmente 100% muçulmana hoje. Vamos estudar a genealogia dos Khazaris porque este assunto é muito importante. Khagani, o rei dos Khazaris, nos informa que, certa vez, um rei Khazar chamado Jazé se correspondeu com um israelita espanhol chamado Asdai ibn Sharprut, em algum momento entre 954 e 961 EC. Manuscritos desta correspondência podem ser vistos na biblioteca da Christ Church, Igreja de Cristo, em Oxford, na Inglaterra, e na Biblioteca Pública de Leningrado, em Leningrado, Rússia. Asdai foi o ministro-chefe do Califa de Córdoba. Naquela época, Córdoba era o esplendor da Espanha mourisca, os mouros espanhóis, uma mistura de muçulmanos negros e israelitas negros, e era o principal centro da cultura europeia. Em sua carta a Asdai, Jazé afirmou que ele era da linhagem de Jafé, um dos filhos de Noé, da semente de Togarma, neto de Jafé. Ele declarou ainda que Togarma, que era o irmão de Askenaz, teve 10 filhos, e os Khazaris representavam o 7º filho. Com seus próprios lábios, o rei declarou a origem e a linhagem de seus descendentes, que é dos filhos de Jafé, eurogentios. Gênesis 10, 2, 5. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã e Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios em suas terras conforme a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. De acordo com o rei dos Khazaris, seu povo descende da família de Togarma. Como todos os países europeus na época, os Khazaris eram pagãos, praticavam o xamanismo. No entanto, em 740 EC, o rei Bula iniciou a conversão do seu reino, Khazaris, a uma filosofia nova e diferente. Antes da conversão, o Khagani convidou representantes do cristianismo, do islamismo e os israelitas para discutir as doutrinas dessas 3 religiões. Em resposta à pergunta do Khagani, foi acordado, por unanimidade, que a doutrina dos israelitas era a mais próxima da verdade. Eles chegaram a essa conclusão porque tanto os cristãos, bizantinos, quanto os muçulmanos, califado, se baseavam nas escrituras hebraicas. Para que os Khazaris se mantivessem independentes, eles optaram pela crença que nem os cristãos nem os muçulmanos praticavam, mas ambos respeitavam. Após sua conversão, o rei Khazar mudou seu nome para Rei Obadias. Eles investiram muita esperança, mas muito pouca compreensão, especialmente dos assuntos espirituais, sobre a crença dos hebreus. Consequentemente, eles tiveram que inventar as suas próprias doutrinas que, mais tarde, eles chamaram de judaísmo. A palavra judaísmo não pode ser encontrada em lugar algum, nas Sagradas Escrituras.
Judaísmo é um mal-entendido ou perversão dos costumes dos antigos hebreus israelitas, como praticado pelos Khazaris, judeus askenazis. Em seu notável livro, A 13ª Tribo, Arthur Koestler nos dá informações detalhadas sobre os Khazaris e sua conversão ao judaísmo e de como, atualmente, a maioria dos judeus europeus são descendentes diretos deles. As informações contidas em seu livro são baseadas nas escrituras que mostram que os judeus askenazim são gentios, e não descendem dos hebreus israelitas bíblicos. De acordo com a Encarta, hoje, cerca de 85% de todos os judeus são askenazim. Os askenazim não são descendentes de Sem, e muito menos do verdadeiro Israel bíblico. Askenazi, em hebraico, significa germânico, alemão. Askenaz era neto de Jafé e irmão de Togarma, turcos. Arthur Koestler explica ainda por que os judeus de hoje se autodenominam Askenazi, embora sejam a semente física de Togarma. Ele mostra que os Khazaris assumiram o nome de Askenaz porque Jeremias profetizou que Askenazim e seus aliados conquistariam a Babilônia. Jeremias 51, 27, Arvorai estandarte na terra, tocai trombeta entre nações, consagrai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Askenaz, ordenai contra ela chefes, fazei subir cavalos como gafanhotos eriçados. A outra parte do povo judeu que vive em Israel atualmente são os sefarditas, ou judeus orientais, edomitas. Eles têm estado na terra de Israel por mais de 1900 anos, desde o primeiro século S. Eles são nativos do Oriente Médio. Estes são os verdadeiros edomitas, descendentes de Esaú, Edom, irmão gêmeo de Jacó. Eles têm vivido lado a lado com a população árabe por muitos séculos. Os judeus orientais são realmente descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Eles compreendem menos de 20% da população israelense, mas este pequeno segmento dos filhos de Shem, não semitas, porque essa palavra nunca existiu nas escrituras, é astutamente usado, junto com o judaísmo para dar noção ou ideia de origem semítica a todos os judeus israelenses. Estes sefardim entraram na terra de Israel no primeiro século S, juntamente com os romanos, quando hebreus israelitas estavam sendo expulsos da terra, como está escrito no livro do profeta Obadia. Obadias 1, 2, Eis que eu te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Enquanto os versos 10 ao 16 nos falam sobre a injustiça de Edom, Esaú, contra os israelitas, e a profecia sobre a maldição que foi lançada sobre os verdadeiros hebreus israelitas. Verso 10, Por causa da violência feita ao teu irmão, Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, em ter te alegrado sobre os filhos de Aúda, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia, no dia da angústia. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens, no dia da sua calamidade. 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem, no dia da angústia. 15. Porque o dia de A está perto, sobre todas as nações, como você tem feito, será feito a vós, sua recompensa recairá sobre a sua própria cabeça. 16. Porque, como bebestes no meu Har Kodesh, santo monte, assim beberão, de contínuo, todas as nações, beberão e serão como se nunca tivessem sido. Como é narrado no Tanakh, ó chamado Antigo Testamento, Edom se juntou aos romanos para expulsar os hebreus, no primeiro século. Alguns judeus são a causa de todo o problema mundial, muitos deles também caíram pela espada e ficaram totalmente impotentes no holocausto provocado pelos amalequitas. Ezequiel 36, 4. Portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra de Iá, assim diz Iá aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados e às cidades desamparadas, que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. 5. Portanto, assim diz Iá, certamente, no fogo do meu zelo,
falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo de alma, para despovoá-la e saqueá-la. Edom se apropriou da terra de Iá à força. Os edomitas foram astutos em seu golpe, juntando-se aos romanos e adquirindo o direito de primogenitura que tanto desejou, esperando, até então, a oportunidade dos hebreus caírem em desgraça total, e obteve êxito em sua empreitada articulada. O fato dos judeus edomitas e Askenazim terem tomado a primogenitura dos hebreus é algo totalmente escritural. Vamos entender melhor esta história. No capítulo 25 de Gênesis, irei contextualizar para entendermos, desde o princípio, como Edom se apropriou desta primogenitura. Gênesis 25, 23, respondeu-lhe Iá: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. 24, cumprindo os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. 25, e saiu o primeiro avermelhado, todo revestido de pelo, por isso, lhe chamaram Esaú. 26, depois, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso, lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Rebeca teve gêmeos, Edom ou Esaú, e Jacó. O povo que seria mais forte é, justamente, a nação europeia, branca, onde Edom se misturou com os povos jafetitas, e teve, consequentemente, sua pigmentação de pele também alterada. Perceba que a nação europeia há uma mistura de raças. A outra nação são os negros e os índios. Os índios também eram chamados pelos europeus de negros. Assim totalizando então 2 nações. O Criador disse que essas 2 nações se dividiriam, justamente como ocorreu. Gênesis 10, 2, 5, traça a linhagem dos europeus aos quais, mais tarde, Edom se mistura para vingar-se dos verdadeiros israelitas. Os escravos hebreus removidos da África, e os restantes dos hebreus que já estavam nas Américas, foram maltratados, mutilados, queimados, destronados e apagados da história justamente pela nação branca, pois a nação branca se tornou mais forte que a nação israelita, no qual teve a liderança de Edom. Jacó nasceu agarrado no calcanhar de Edom. Iá estava afirmando, desde o início, que os descendentes de Jacó iriam cair na idolatria e, consequentemente, servir Edom e seus aliados, justamente pela desobediência à lei, estatutos e mandamentos do Criador. Gênesis 25, 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Gênesis 25, 29, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. 30, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Daí chamar-se Edom. 31, então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Perceba que a primogenitura era de Edom, Esaú, pois era o mais velho. Vamos ver o que aconteceu depois. Gênesis 25, 32, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? 33, então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. 34, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Edom estava com fome e fez pouco caso de sua primogenitura, passando direito, então, para seu irmão gêmeo, Jacó. A primogenitura. Vamos entender o real motivo dos judeus terem tomado a herança dos hebreus, pois estamos falando de um fato puramente escritural, que é o fio da meada para entendermos todo esse complô judaico em cima do povo de Iá. Gênesis 27, 1, e aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho, e ele disse: eis-me aqui. 2, ele disse: eis que já agora estou velho,
e não sei o dia da minha morte. Isaque já estava de idade avançada e tinha dificuldade em enxergar e chamou seu filho, Edom, para uma conversa particular. Gênesis 27, 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. 4. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Isaque pediu ao seu filho que fosse à caça e lhe trouxesse um guisado saboroso para ele comer, e depois lhe concederia a bênção, antes de sua morte. Gênesis 27, 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. 6. Então, falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: 7. Traze-me caça, e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face de Iá, antes da minha morte. 8. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. 9. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Rebeca, esposa de Isaque, ouviu a conversa de seu marido com seu filho, Edom, e imediatamente falou para seu filho, Jacó, ir até o rebanho e trazer 2 cabritos que ela mesma preparasse saborosamente para seu marido. 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. 11. Então, disse Jacó a Rebeca sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. 12. Porventura, me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim, trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Após o guisado pronto, sua mãe pediu que o levasse até seu pai. Jacó, perplexo, disse a sua mãe que seu irmão era cabeludo e ele liso, e seu pai, Isaque, poderia descobrir a diferença entre os dois, e consequentemente, amaldiçoá-lo, ao invés de abençoar. Gênesis 27, 13. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece à minha voz, e vai, traze-mos. 14. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Sem titubear, Rebeca apenas exortou que Jacó ouvisse sua voz e, caso não desse certo, que a maldição caísse sobre ela. Preparou, Rebeca, então, um delicioso guisado. Gênesis 27, 15. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. 16. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, à mão de Jacó, seu filho. Rebeca pegou algumas roupas de Edom e vestiu em Jacó. Sabendo que Jacó era liso e seu irmão cabeludo, somente disfarçando, Rebeca conseguiria enganar o tato de seu esposo, Isaque, já que as vistas não eram mais privilegiadas. Gênesis 27, 18. E foi ele a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? 19. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Jacó foi imediatamente levar o guisado ao seu pai. Ao chamá-lo, Isaque ainda pergunta qual dos 2 filhos era. Jacó, então, se passa por Edom. Pois Isaque estava no aguardo de seu irmão voltar da caça, lhe preparar um delicioso guisado a fim de proporcionar-lhe a bênção. Sabendo Rebeca e conhecendo bem seus filhos, ela sabia que a bênção deveria ser concedida a Jacó. Obviamente, o Criador iria impedir ou castigar Rebeca, caso Jacó não fosse, realmente, merecedor. Aqui é onde o rumo da história entre hebreus e judeus realmente se inicia. Desde o princípio, a história continua se repetindo perfeitamente. O espírito de Edom era de rebeldia, caçador nato desde sempre, o que não tem mudado a postura dos judeus, atualmente. Jacó entregou o cozido a seu pai para que o mesmo comesse e lhe concedesse a bênção. Gênesis 27, 20. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque Iá,
teu Elohim, a mandou ao meu encontro. 21. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. 22. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. 23. E não o conheceu, portanto, as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o. 24. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Isaque apalpou seu filho para certificar-se de que, realmente, era Edom, pois pela visão, já não seria possível. Isaque, então, tentou certificar-se pelo tato, pois, sendo um cabeludo e o outro liso, obviamente que uma roupa de Edom não iria camuflar. Mas não foi bem assim que ocorreu. Jacó conseguiu se passar por Edom. Repare que Isaque pergunta a Jacó se ele era mesmo Esaú, e Jacó responde que sim. Uma vez que a bênção foi concedida a Jacó, tornaria o mesmo eleito. Pois, de Jacó saíra a nação abençoada e povo escolhido do Altíssimo. Novamente volto a destacar, e a sabia e conhecia tanto Jacó como Edom. Lembremos a história de Abel e Caim, onde Abel era puro e Caim era um monstro. Gênesis 27, 25. Então, disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. 26. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora chega-te, e beija-me, filho meu. 27. E chegou-se, e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que a abençoou. Isaque comeu o cozido, bebeu o vinho e pediu que Jacó o beijasse. Então, ele sentiu o cheiro do filho, reconhecendo-o como caçador, pela roupa de Edom que Jacó estava usando. Assim, concedeu a bênção a seu filho Jacó. Gênesis 27, 28. Assim, pois, te dei a do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. 29. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Ao conceder a primogenitura, Isaque disse quais seriam as bênçãos que iriam cobrir Jacó, e seus descendentes. Os descendentes de Jacó iriam viver deleitosamente com as maiores gorduras da terra e abundância do campo. Povos iriam servi-los e todos deveriam abençoá-los, para serem também abençoados, caso contrário, seriam amaldiçoados. Gênesis 27, 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. 31. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te meu pai, e come da caça de seu filho, para que me abençoe a tua alma. Chegando do campo, Edom prepara um delicioso guisado para seu pai Isaque, e pede a ele que se levante e conceda-lhe a bênção. Gênesis 27, 32. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. 33. Então, estremeceu de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça, e me trouxe? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Isaque fica perplexo ao saber que Edom prepara o seu cozido posteriormente a Jacó. Ele estremece e fica triste, pois seu intuito era conceder a primogenitura a Edom, sendo este o mais velho. Gênesis 27, 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. 35. E ele disse: veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Edom ficou, então, desesperado e pediu que seu pai Isaque também concedesse uma bênção a ele. Isaque responde que Jacó ficou com toda a bênção que ele poderia conceder. Gênesis 27, 36. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não o reservaste, pois, para mim nenhuma bênção?
37. Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos, lhe sendo dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido, que te farei, pois, agora, meu filho? Edom diz ao seu pai que Jacó o enganou 2 vezes. Primeiro, roubando-lhe a primogenitura, depois, a sua bênção. Mas, Isaque afirma que Edom seria senhor dos seus irmãos e seria fortalecido. Em Gênesis 25, 31, 33, Jacó pede a Edom que lhe venda a sua primogenitura e Edom afirma que está morrendo de fome e a primogenitura não tinha serventia alguma, naquele instante. Jurou, então, dar a primogenitura a seu irmão. Em Gênesis 25, 34, Jacó prepara um guisado a seu pai, assim como Edom deveria fazer e, nessa refeição, foi firmada a venda de primogenitura a Jacó. É importante mencionar que um juramento jamais poderia ser quebrado. Isso é uma tradição entre muitos dos antigos israelitas que mantém sua palavra. Como diz o provérbio popular, palavra de homem não volta atrás. Rebeca não mudou o percurso da história, pois Edom já havia vendido sua primogenitura ao seu irmão, Jacó. Rebeca conhecia perfeitamente seus filhos. O final do verso 34 diz: Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 27, 38, e disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e chorou. 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Edom chorou ao saber que não tinha mais o direito de primogenitura, passado, então, para seu irmão gêmeo, Jacó. Edom, que já havia vendido sua primogenitura, gritou e chorou arrependido, mas Isaque diz que Edom se apropriaria de delícias do campo e orvalho dos altos céus. Ele também teria deleites, assim como Jacó, possuiria terras e seria senhor dos seus servos e irmãos. Mas claro, seria servo de seu irmão, Jacó. Gênesis 27, 40, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. 41, e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: Chegar-são os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Como Edom vendeu a primogenitura, perdeu a concessão da bênção de Isaque. Edom passou a odiar seu irmão desde a perda da primogenitura e da bênção que Isaque havia concedido a Jacó. Em seu coração, já havia planejado matar o irmão, assim que seu pai morresse. Edom desejou tomar a bênção de Jacó. Quando Jacó, hebreus israelitas, desobedeceram à lei de Iá, os edomitas aproveitaram o momento e tomaram a terra e a identidade dos israelitas na base da espada. Hoje, os judeus, no mundo, dizem que são o povo eleito e escondem os hebreus das nações. Quando os hebreus dão algum sinal de vida em algum veículo de mídia, os judeus tratam de dizer que esses são judeus negros para promover a sua filosofia judaica e enfatizar que a primogenitura foi concedida a eles, sendo os verdadeiros descendentes de Jacó, e que os hebreus israelitas são apenas convertidos ao judaísmo. O mesmo ego de Edom permanece em cima dos judeus, atualmente, e isso permanecerá até o fim, pois eles roubaram a primogenitura dos verdadeiros descendentes de Jacó na base da força. Os judeus edomitas esperaram a primeira oportunidade para exterminar os hebreus israelitas e os expulsar de Israel, no 1º século. Como foi mostrado no livro de Tobadias, os judeus se juntaram aos romanos, e aproveitando o momento, mataram muitos hebreus israelitas e os expulsaram de Israel. Isso só foi possível graças à desobediência dos hebreus israelitas ao Criador. Rebeca, ao saber que Edom jurou matar seu irmão, providenciou que Jacó fugisse para a casa de seu tio, Labão, e voltasse somente quando passasse a raiva de Edom. Edom era como Caim, um ser perverso e maldoso. A única ameaça existencial dos judeus são justamente os hebreus israelitas, pois eles sabem, perfeitamente, que os negros, índios, são a nação eleita. Mas os judeus nunca vão entregar as terras e riquezas aos hebreus de mão beijada, sendo que eles conquistaram tudo isso na base da espada. Rabinos judeus já enfatizaram que Israel é terra de brancos e os negros são uma raça amaldiçoada.
É impossível fazer uma distinção entre Askenazim e Edomitas, sendo que os mesmos se misturaram e uniram-se com um único propósito: apagar os hebreus israelitas da história. Realmente, eles conseguiram tal feito. Ninguém reconhece mais Askenazim e Edomitas por cor epitelial, tradições ou cultura, pois eles mantiveram-se unidos e se miscigenaram para exterminar os descendentes legítimos de Jacó. Amalequitas. Os descendentes de Amaleque são netos de Edom, como descrito em Gênesis 36, 12, Crônicas 1, 36. Vamos ao livro de Números para entender melhor esta história. Números 24, 12, é descrito como seria a prosperidade de alguns povos, nos últimos dias. Vamos ver o que estaria destinado a Amaleque. Números 24, 20, e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola, e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu filho será a destruição. Como sabemos, Edom era avô de Amaleque. Entendemos que Edom são os judeus provenientes do Oriente Médio, consequentemente, Amaleque também são judeus, pois estão interligados na mesma linhagem e filosofia. O verso 20 diz que os amalequitas seriam os primeiros das nações, então, é óbvio que os descendentes de Amaleque controlam os bancos mundiais, guerras, Hollywood, mídia, clubes secretos, religiões, política, educação e etc. Chegamos à conclusão de que estamos falando dos judeus banqueiros, pois são eles que representam, com exatidão, a descendência de Amaleque. Nós temos três classes de judeus, edomitas, amalequitas e askenazim, sendo que os edomitas se misturaram totalmente para não serem descobertos. Os mesmos possuem o objetivo de destruir os descendentes de Jacó na base da espada, espírito de Edom. Algumas famílias amalequitas são de origem judaica askenazim. É o caso dos Roteldes, que nasceram na Alemanha, mas de acordo com a profecia de Números 24, 20, se encaixam como amalequitas. Isso acontece devido à grande miscigenação entre edomitas, amalequitas e askenazim. Estou tentando mostrar uma distinção pelas profecias e percurso, pois geneticamente, historicamente e até geograficamente, você não vai conseguir desmembrar os três. Recapitulando, os hebreus israelitas são descendentes de Jacó, enquanto os casares, askenazim, são descendentes de Jafé. E os edomitas, sefarditas, são descendentes de Esaú. Os amalequitas descendem da semente de Edom. Eles são os banqueiros internacionais judeus. Temos aprendido que os askenazim, edomitas e amalequitas se misturaram com o único intuito de destruir os verdadeiros descendentes de Jacó. Com o envolvimento de Edom com nações europeias, Gênesis 10, a conquista da primogenitura na base da espada se tornou possível. Os hebreus israelitas são oriundos do nordeste da África, enquanto os casares, askenazim, são oriundos do sudeste da Europa, e os edomitas, sefarditas, do sudeste da Palestina, território do Jordão. De acordo com as escrituras, a maioria dos hebreus israelitas tem pele negra e cabelo lanoso, crespo. Os israelenses que vivem no moderno Estado de Israel, atualmente, e os amalequitas têm pele branca, cabelos lisos, e grande parte, têm olhos claros, mas isso não se aplica a todos, pois devido à mistura dos três, houve uma modificação genética. Os hebreus israelitas falavam hebraico, aramaico, egípcio e, posteriormente, grego, romano, espanhol e os vários idiomas do oeste africano, África Ocidental, por onde se dispersaram. Atualmente, falam os diversos idiomas dos países ocidentais por onde foram espalhados. Os israelenses, casares askenazis, falavam um dialeto chamado Yiddish, que ainda é um dialeto falado pela maioria dos askenazim, atualmente. Os israelitas praticavam a fé dos seus antepassados, ordenada por Yah através de Moisés, e escrita em seu livro histórico, as Escrituras Sagradas. Os israelenses, judeus askenazis, que têm crença religiosa praticam uma filosofia pagã chamada judaísmo, o restante deles é secular, não tem religião alguma e não acreditam em nenhum Deus. Os hebreus israelitas viajaram pelo caminho do Mar Vermelho até o Jordão, enquanto os casares, askenazis, percorreram o caminho do Mar Cáspio até o Volga, e os edomitas, sefarditas, seguiram pelo Mar Morto rumo ao Arabá. Os israelitas vieram de Canaã através da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que também era chamado de Israel, enquanto os casares, askenazis, vieram do Cáucaso através de Gomer e Togarma,
e os edomitas, sefarditas, vieram do monte Seir, por meio de Abraão, Isaque e Esaú, que também era chamado de Edom.